Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu trago uma palavra para vocês, uma palavra bem forte mesmo, né? Presta bastante atenção, porque muita gente, quando vai pregar essa palavra, elas distorcem o sentido da palavra. E o verdadeiro sentido da palavra vai ser dito aqui, né? A palavra está em Romanos 8, né? Eu vou ler a partir do capítulo 8, vamos ver até onde o Espírito vai. Vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Só até aqui, até o verso 10. Gente, então o Senhor está sendo bastante claro aqui, o Paulo, né? Quando ele escreveu essa carta aos Romanos. Então, cada um de nós, se nós andarmos pela inclinação para a carne, nós vamos nos tornar inimigo de Deus. E a inclinação do Espírito é vida, e a inclinação para a carne é a morte. Portanto, eu quero perguntar para você hoje, o que você tem feito? Você está no Espírito ou na carne? Porque há uma diferença muito grande, que as pessoas confundem muito. Eu tenho o Espírito Santo, eu sou selado, eu sou isso, mas vive na carne. Então, se você vive na carne, você não está selado no Espírito. Porque as pessoas que são seladas no Espírito Santo, as coisas, elas perdem o prazer das coisas do mundo. As coisas do mundo pertencem à carne, porque o mundo faz parte do corpo humano, ser humano. Porque, na verdade, quando nós aceitamos Jesus e o reconhecemos como o único e suficiente Senhor da nossa vida, Ele, o que acontece? Ele se torna o nosso espírito um só. Então já não somos mais carne. Nós somos um espírito em uma carne. Entendeu? Então é muito diferente. Portanto, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você tem o Espírito, você pode falar isso. Eu vejo tanta gente em pecado falando isso. É até um pecado falar isso, né? Porque como que você vai falar que Cristo vive em você se você está no pecado? Não tem como. Porque o Espírito Santo, ele não peca. Para Cristo viver em você, você tem que ter o Espírito Santo.
Porque o próprio Espírito de Jesus, ele vai estar vivendo em você. Então não adianta você dizer, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você está na carne. Então você vai dizer, se você está na carne, você vai continuar aquela mesma pessoa que fazia as mesmas coisas de antes. Ser crente não é para qualquer um não, gente. Não é todo mundo que diz que vai na igreja, frequenta a igreja, assiste um culto e acha que é crente. Ou então, começa o pastor a falar lá umas bololá, dizer que é o Espírito Santo, e a pessoa vai imitar e dizer que está com o Espírito também. Cuidado! Muito cuidado, que não há perdão àqueles que pecam contra o Espírito. Porque o Espírito Santo, o que Paulo fala? Eu prefiro falar 3 palavras que todos entendam do que falar 1000 palavras em línguas. Para que ninguém vai? A língua não vai edificar a igreja em nada. Ou a falar em línguas. Mas depende, porque tem muita gente também que não entende a língua. Olha, é muito difícil explicar, porque tem pessoas que misturam tudo, porque os pastores confundem a cabeça das pessoas. Porque o que acontece? Aquela manifestação que houve quando lá do Pentecoste, né? Então, o que acontece? Várias pessoas falaram em línguas, foi o mover do Espírito, né? O mover do Espírito. Então, cada um falou na língua de origem do seu país. Aquilo ali quer dizer, foi um mover do Espírito, pessoas que falavam em línguas estranhas, que, por exemplo, inglês, francês, espanhol, seja qualquer língua. Mas as pessoas confundem as línguas daquela época, que foi um mover do Espírito, foi um mover do Espírito Santo. Tudo bem. Porque, por exemplo, o Pedro, dizem que o Pedro era praticamente analfabeto, ele era um pescador. E ele falou em línguas estranhas, né? Estranhas, mas não foi língua dos anjos. Essas línguas que o pessoal fica falando aí, dizendo que é do anjo, não é assim não, filho. Língua do anjo não é assim não. Só o Espírito fala a língua do anjo diretamente com Deus. Não fala dentro de igreja não, porque ele edifica a si mesmo. Então essas línguas que está em Pentecoste não é línguas de Espírito Santo não, gente. O Espírito Santo assoprou lá e veio mover do Espírito. Então Pedro, que era uma pessoa ignorante, não sabia ler essas coisas, aí, de repente uma pessoa, aí você vai dizer, tem um mover de Deus aí. Por exemplo, a pessoa não sabe ler, falar inglês, falar francês, e de repente começa a falar essa língua, francês, inglês. Mas de que adianta você falar francês, inglês, qualquer língua, alemão, você está dentro da igreja e não tem um intérprete? De que adianta isso? Que edificação você vai estar trazendo para a tua igreja? Se você está falando uma língua estranha e não tem um tradutor, fala inglês, tem que ter o tradutor. Fala francês, um tradutor. Alemão, tradutor. Inglês. Então, tem que ter um tradutor. Agora, a língua dos anjos é outra coisa. Hoje, dentro da igreja, você vê um monte de pessoas falando... Não sabe nem o que está falando. Às vezes está se levando para o inferno. E dizendo que é o Espírito Santo, gente. Gente, cuidado! Cuidado com o que você fala. O Espírito Santo... Eu falo em línguas do Espírito? Falo. Mas eu falo para Deus. Eu e Deus. Eu vou ficar falando em línguas dentro da casa de oração para quê? Ninguém vai entender nada. Só se eu fosse muito idiota, né? Para que eu vou falar isso? Dentro da casa de oração. Eu vou falar... Língua do anjo, você tem que falar você e Deus. Porque, como diz a Bíblia, o Espírito, ele se expressa de maneira, né, com gemidos inexprimíveis. Então, são línguas que só Deus entende. Não há intérprete para a língua do Espírito.
intérprete A para a língua dos homens. Bota isso na tua cabeça. E tem gente dentro da igreja que está falando e depois o Senhor está te falando isso, o Senhor está te falando isso. Olha quanta ignorância, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Gente, abre teu olho, vê a quem você está dando ouvidos. Abre teu olho, porque aquilo não é espírito. O inimigo fala línguas. Eu conheço o inimigo. Eu já pertenci a essa parte lá. Ele fala em línguas também. Cuidado! É o diabo que está agindo ali e você achando que é o espírito. O espírito não faz palhaçada. O espírito, ele é santo. Ele não faz palhaçada. Ele não faz rodopião. Ele não faz nada disso. Isso tudo é invenção de homens. Entendeu, gente? Homens. Quem que gostou, não gostou, você me desculpe, mas é a verdade, então é a verdade que eu prego, é a verdade que eu estou falando. Eu estou falando o que o Espírito está mandando eu falar. Porque o Espírito, ele só fala com Deus, com você e Deus. É o Espírito, eu, o Espírito e Deus. Eu não vou falar língua do Espírito com você, porque você vai edificar o quê? A igreja tem que ter profeta, tem um profeta profetizar coisas boas. É porque a gente tem, como está escrito, tem que trazer à existência as coisas como se já fosse. Isso significa um sinal de fé, né? Porque se você pede uma coisa a Deus, acredite, não duvide, porque Jesus disse que aquele que duvida é semelhante àquele que tornou a sua casa à beira da areia, que vem a tempestade e derruba. Então, torne sua fé sólida num rochedo, porque não duvide. Você pediu uma coisa, Senhor, eu quero o batismo no teu espírito, mas em primeiro lugar você tem que se doutrinar. Você se doutrinar o quê? Parar de fazer as coisas que você fazia antes. Mudar sua maneira de pensar. Amar o teu próximo. Ajudar as pessoas. Você olhar as pessoas com um olhar de amor, de misericórdia. Isso é o amor do Espírito de Deus. Agora, uma pessoa egoísta, soberba, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que fica trocando de esposo, de marido, fazendo fornicação, ou adulterando, fazendo isso. Isso tudo não tem espírito nenhum nela. Principalmente se ela for mentirosa. Porque o espírito não mente. O espírito não habita em templo sujo. E quem é o pai da mentira é Satanás. Então, gente, desperta você que dorme. Levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ouça hoje essa verdade. Guarda no teu coração. Mude, em primeiro lugar. O Espírito, ele faz a obra na tua vida, mas você tem que aceitar isso. A obra começa por você. Porque se você que fumava, não fuma mais. Você que bebia, tem que parar de beber. Você que falava certas coisas, não faça mais. Você que tinha inveja, olho grande, qualquer coisa, não tem mais. Aí o resto o Espírito vai te doutrinando. Você tem que aceitar a lei do Espírito, que é mudança, transformação. Você tem que fazer renúncia todo dia. Se você não fizer renúncia, você não pode ter inveja de nada nem de ninguém. Você tem que ter o amor de Cristo dentro de você, porque se você não tiver isso, você não tem mais nada. Você só tomou um banho e você nunca teve espírito na tua vida. Porque se você não é uma pessoa sincera, se você não é uma pessoa honesta, se você não é uma pessoa digna, se você vive na carne, você não tem o Espírito de Deus. Bota isso na sua cabeça. Quem tem o Espírito de Deus é uma pessoa misericordiosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem tudo de bom dentro dela. Não olha os outros com maldade, não é invejosa, não é mentirosa, não tem nada disso. Gente, essa palavra
foi uma palavra dirigida pelo Espírito Santo para revelar muitas coisas que muitas pessoas estão sendo enganadas dentro das igrejas. Cuidado, cuidado a quem você está dando ouvido. Você está dando ouvido à voz de Deus ou à voz do inimigo? Cuidado, gente. Cuidado, porque o fim está perto. Olha a quem você está dando crédito, a palavra de Deus ou a palavra do inimigo. Preste atenção nisso. Abre teu olho. Corre enquanto você pode, porque vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo de você correr. E se chegar essa hora para você, acabou. Já era. Porque essa hora que eu falo, porque nós, o que Jesus, a palavra de Deus diz? Que nós estamos entregues à morte todos os dias. Então, nós não sabemos como nós vamos partir. Nós estamos aqui hoje, amanhã não sabemos se estamos. Então, gente, se a gente partir na carne, você vai direitinho para o inferno. Não pensa que tu vai ficar aguardando o julgamento, tu vai direitinho, porque você conhece a palavra. Se você fosse inocente, sim, aí você ia aguardar o julgamento. Mas quando você conhece a palavra e faz a coisa errada, você vai direitinho para o inferno. Agora, se você morrer no espírito, você desencarnar, no caso, desencarnar quem fala os espíritos, mas no caso, você, Deus mandou chamar você. Hoje é teu dia, no caso. Aí você está no espírito, você vai direto para Jesus. Se você estiver na carne, você vai direto para o diabo. Então não tem mais aquele de voltar atrás, não. Não tem mais isso não, gente. Não entra nessa, não. Acorda enquanto é tempo. Desperta, desperta desse sono. Desperta dessas mentiras, dessas coisas. Você está com correntes te prendendo aí. Sai desse lugar aí. Você não está prosperando em nada. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo. Levanta dessa cadeira, sai desse lugar, vai buscar a verdade de Deus. Porque é dela que você está precisando. Busca a verdade enquanto você pode achar. Eu agradeço a Deus pela vida de todos que ouviram essa palavra. E que o Espírito possa penetrar no vosso coração como uma flecha, como uma espada de 2 gumes. E possa entrar a verdade de Deus no seu coração. Eu abençoo a todos vocês. Obrigada por tudo. Deus abençoe a todos. Graça e paz.